mão me guiando. A única coisa que sei é que esta floresta, por mais assustadora que seja, tem um final e eu pretendo chegar do outro lado. Serei generosa na vitória e não acusarei aqueles que tanto mentiram a meu respeito. Sabe o que eu vou fazer agora, antes que escute os passos no corredor e o café da manhã chegando? Vou dançar. Vou me lembrar de cada nota musical e vou mover meu corpo de acordo com os compassos, porque isso me mostra quem sou, uma mulher livre. Porque foi isto que sempre procurei, a liberdade. Não procurei o amor, embora ele tenha chegado e partido. E por causa dele tenha feito coisas que não devia fazer e viajei para lugares onde estava sendo procurada. Mas não quero adiantar minha própria história. A vida está correndo muito rápido e eu estou com dificuldades para acompanhá-la desde aquela manhã que cheguei a Berlim. O teatro foi cercado e o espetáculo interrompido justamente quando eu estava em um momento de grande concentração, dando o melhor que podia depois de tanto tempo sem me exercitar como deveria. Soldados alemães subiram ao palco e disseram que a partir daquele dia todas as apresentações em todas as casas de espetáculo estavam canceladas até segunda ordem. Um deles leu um comunicado em voz alta. Estas são as palavras do nosso Kaiser. Vivemos um momento negro na história do país que está cercado de inimigos. Será necessário desembainhar nossas espadas. Espero que possamos usá-las bem e com dignidade. Eu não estava entendendo nada. Fui até o camarim, coloquei meu roupão em cima da pouca roupa que estava usando e vi Franz entrar esbaforido. Você precisa ir embora ou será presa. Ir embora? Para onde? E além do mais, eu não tinha um encontro marcado na manhã do dia seguinte com alguém do Ministério Alemão das Relações Exteriores? Está tudo cancelado, disse ele sem ocultar sua preocupação. Você tem sorte de ser cidadã de um país neutro e é para lá que deve ir imediatamente. Eu pensava em tudo na minha vida, menos em voltar para o lugar que tinha me custado tanto deixar. Franz tirou um bolo de notas de marcos do bolso e colocou em minhas mãos. Esqueça o contrato de 6 meses que assinamos com o Teatro Metropol. Esse foi todo o dinheiro que consegui juntar e que estava aqui no cofre do teatro. Parta imediatamente. Eu me encarrego de enviar suas roupas depois, se ainda estiver vivo. Porque, ao contrário de você, acabo de ser convocado. Cada vez mais eu entendia menos. O mundo enlouqueceu, dizia ele, andando de um lado para o outro. A morte de um parente, por mais próximo que seja, não é uma boa explicação para mandar gente para a morte. Mas os generais mandam no mundo e querem continuar aquilo que não terminaram quando a França foi vergonhosamente derrotada há mais de 40 anos. Acham que ainda vivem naquela época e estabeleceram entre si que um dia o país iria se vingar da humilhação. Querem impedir que se fortaleçam muito e tudo indica que, a cada dia, estão realmente mais fortes. Esta é a minha explicação para o que está acontecendo. Matar a cobra antes que ela se torne forte demais e nos estrangule. Você está dizendo que estamos caminhando para uma guerra? Era por isso que tantos soldados se deslocavam uma semana atrás? Exatamente. O jogo de xadrez é mais complicado porque todos os governantes são ligados por alianças. Algo cansativo de explicar. Mas, no momento em que conversamos, nossos exércitos estão invadindo a Bélgica. Luxemburgo já se rendeu e agora se encaminham para as regiões industriais da França com 7 divisões muito bem armadas. Parece que enquanto os franceses aproveitavam a vida, nós estávamos procurando um pretexto. Enquanto os franceses construíam a Torre Eiffel, nossos homens investiam em canhões. Não creio que tudo isso vá durar muito. Depois de algumas mortes em ambos os lados, sempre termina reinando a paz. Mas até lá, você tem que se refugiar em seu próprio país e aguardar que tudo se acalme. A conversa de Franz me surpreendia. Ele parecia genuinamente interessado no meu bem-estar. Eu me aproximei dele e toquei seu rosto.
Não se preocupe, tudo vai dar certo. Nada vai dar certo, respondeu, afastando bruscamente minha mão. E a coisa que eu mais queria está perdida para sempre. Ele pegou a mão que tinha afastado com tanta violência. Quando eu era mais jovem, meus pais me obrigaram a aprender piano. Eu sempre detestei aquilo, e assim que pude sair de casa esqueci tudo, exceto uma coisa. A mais bela melodia do mundo se transforma em uma monstruosidade se as cordas estiverem desafinadas. Certo dia eu estava em Viena cumprindo o serviço militar obrigatório quando tivemos 2 dias de descanso. Um cartaz mostrava uma moça que, mesmo sem vê-la pessoalmente, logo despertou em mim aquela sensação que nenhum homem deve sentir: amor à primeira vista. A moça era você. Quando eu entrei no teatro lotado, pagando um ingresso que custava mais do que eu ganhava a semana inteira, vi que tudo que estava desafinado em mim, minha relação com meus pais, com o exército, com o país, com o mundo, de repente se harmonizava só de ver essa moça dançar. Não era a música exótica ou o erotismo que pareciam estar presentes no palco e na plateia. Era a moça. Eu sabia de quem ele estava falando, mas não quis interromper. Devia ter lhe dito tudo isso antes, mas achei que teria tempo. Hoje sou um bem-sucedido empresário de teatro, talvez motivado por tudo a que assisti naquela noite em Viena. Amanhã me apresentarei ao capitão responsável pela minha unidade. Fui várias vezes a Paris para assistir aos seus shows. Vi que, apesar de todo o seu esforço, Mata Hari estava perdendo terreno para um bando de pessoas que nem sequer merecem ser chamadas de dançarinas ou artistas. Resolvi trazê-la para um lugar onde pudessem apreciar seu trabalho. E fiz tudo isso por amor, apenas por amor, um amor jamais correspondido. Mas qual importância tem isso? O que conta mesmo é estar perto da pessoa amada. E esse era o meu objetivo. Um dia antes de tomar coragem para abordá-la em Paris, um oficial da embaixada entrou em contato comigo. Disse que agora você costumava sair com um deputado que, segundo o nosso serviço de espionagem, deveria ser o próximo ministro da guerra. Mas ele já foi. Segundo o nosso serviço de espionagem, ele voltará para o cargo que antes ocupava. Já tinha encontrado muitas vezes esse oficial. Bebíamos juntos e frequentávamos a noite parisiense. Em uma dessas noites, bebi um pouco demais e falei horas a fio sobre você. Ele sabia que eu estava apaixonado e pediu que a trouxesse até aqui, pois íamos precisar dos seus serviços muito em breve. Meus serviços? Como alguém que tem acesso ao círculo íntimo do governo. O que ele estava querendo dizer, sem ter coragem de mencionar a palavra, era espiã. Algo que eu nunca faria em minha vida. Como deve estar lembrado, excelentíssimo Dr. Clunet, eu disse isso naquela farsa de julgamento. Prostituta, sim. Espiã, jamais. Por isso, saia direto e vá para a Holanda. O dinheiro que lhe dei é mais do que suficiente. Em breve essa viagem será impossível. E mais terrível ainda seria se ela fosse possível, porque significaria que nós conseguimos infiltrar alguém em Paris. Eu já estava assustado bastante, mas não o suficiente para dar-lhe um beijo e agradecer o que estava fazendo por mim. Ia mentir, dizendo que estaria esperando por ele quando a guerra acabasse, mas a honestidade desarma qualquer mentira. Realmente, pianos não podem desafinar nunca. O verdadeiro pecado não é aquilo que nos ensinaram, é viver longe da harmonia absoluta. É mais poderosa que as verdades e mentiras que dizemos todos os dias. Virei-me para ele e pedi gentilmente que se retirasse, pois precisava me vestir. E disse: o pecado não foi criado por Deus, foi criado por nós, quando tentamos transformar o que era absoluto em algo relativo. Deixamos de ver o todo e passamos a ver apenas uma parte, e essa parte vem carregada de culpa, regras, bons lutando contra os maus e cada lado achando que está certo.
Surpreendi-me com minhas próprias palavras. Talvez fosse o medo que me havia afetado mais do que imaginava, mas minha cabeça parecia estar longe dali. Tenho um amigo que é cônsul da Alemanha no seu país. Ele poderá ajudá-la a refazer sua vida. Mas cuidado, assim como eu, é bem possível que tente fazer com que você ajude nossos esforços de guerra. De novo evitou a palavra espiã. Eu era uma mulher experiente o bastante para escapar dessas armadilhas. Quantas vezes tinha feito isso em minhas relações com os homens? Levou-me até a porta e me acompanhou à estação de trem. No caminho, passamos por uma imensa manifestação em frente ao Palácio do Kaiser, onde homens de todas as idades, com os punhos cerrados para cima, gritavam: Alemanha acima de tudo! Franz acelerou o carro. Se alguém nos parar, fique quieta, e eu me encarrego da conversa. Entretanto, se lhe perguntarem alguma coisa, responda apenas sim ou não. Demonstre um ar de tédio e jamais ouse falar na língua do inimigo. Quando chegar à estação, não demonstre medo em circunstância alguma. Continue sendo quem você é. Sendo quem eu sou? Como poderia ser quem eu sou se não sabia exatamente quem era? A dançarina que tomou a Europa de assalto? A dona de casa que se humilhava nas Índias holandesas? A amante dos poderosos? A mulher chamada de artista vulgar pela imprensa que pouco tempo antes a admirava e idolatrava? Chegamos à estação. Franz me deu um beijo respeitoso na mão e pediu que eu tomasse o primeiro trem. Era a primeira vez na minha vida que eu viajava sem bagagem. Até mesmo quando cheguei a Paris, carregava alguma coisa comigo. Aquilo, por mais paradoxal que pudesse parecer, me deu uma imensa sensação de liberdade. Em breve, eu teria minhas roupas comigo, mas, enquanto isso, estava dando vida a mais um dos personagens que a vida impôs que eu estrelasse. A mulher que não tem absolutamente nada, a princesa que está longe do seu castelo, sempre consolada pelo fato de que em breve estará de volta. Depois de comprar o bilhete para Amsterdã, descobri que ainda faltavam algumas horas até o trem partir e, por mais discreta que quisesse parecer, notei que todos estavam me olhando. Só que era um tipo de olhar diferente, não de admiração ou inveja, mas de curiosidade. As plataformas estavam cheias e, ao contrário de mim, todo mundo parecia carregar suas casas em malas, sacos, trouxas feitas de tapete. Escutei uma mãe dizendo para a filha a mesma coisa que Franz me dissera pouco tempo antes. Se aparecer algum guarda, fale em alemão. Então não eram exatamente pessoas que estavam pensando em ir para o campo, mas possíveis espiões, refugiados que voltavam para seus países. Resolvi não conversar com ninguém, evitando qualquer contato visual, mas mesmo assim um senhor mais velho se aproximou dizendo: Não quer vir dançar com a gente? Será que tinha descoberto minha identidade? Estamos ali no final da plataforma. Venha. Eu o segui instintivamente, sabendo que estaria mais protegida se me misturasse com estranhos. Logo me vi cercada por ciganos e, por impulso, segurei minha bolsa mais perto do corpo. Havia medo em seus olhos, mas eles pareciam não se entregar a isso, como se estivessem acostumados a ter que mudar de expressão a toda hora. Tinham formado um círculo, batiam palmas e 3 mulheres dançavam no centro. — Quer dançar também? — perguntou o senhor que havia me trazido até ali. Respondi que nunca fizera isso na minha vida. Ele insistiu e eu expliquei que, mesmo que desejasse tentar, o vestido não me dava liberdade de movimentos. Ele se deu por satisfeito, começou a bater palmas e pediu que eu fizesse o mesmo. — Somos ciganos vindos dos Balcãs, comentou comigo. Pelo que soube, foi ali que a guerra começou. Temos que sair daqui o mais rápido possível. Ia explicar que não,
que a guerra não começou nos Balcãs e que tudo foi um pretexto para acender o barril de pólvora que parecia estar prestes a explodir havia muitos anos. Mas era melhor manter a boca fechada, como Franz recomendara. Mas a guerra vai acabar, disse uma mulher com cabelos e olhos negros muito mais bonita do que aparentava, escondida em suas roupas simplórias. Todas as guerras terminam. Muitos lucram às custas dos mortos, e enquanto isso, nós seguimos viajando sempre para longe dos conflitos, e os conflitos insistem em nos perseguir. Perto de nós, um grupo de crianças brincava, como se nada daquilo tivesse importância, e viajar fosse sempre uma aventura. Para elas, os dragões estavam em constante batalha uns com os outros. Os cavaleiros lutavam entre si vestidos de aço e munidos de grandes lanças, em um mundo onde um menino que não estivesse perseguindo o outro seria extremamente sem graça. A cigana que havia falado comigo se dirigiu até elas e pediu que fizessem menos barulho, pois não podiam chamar muito a atenção. Nenhuma delas deu a menor importância. O mendigo, que parecia conhecer todos os que passavam pela rua principal, cantava. O pássaro na gaiola pode cantar sobre liberdade, mas continuará a viver preso. Thea aceitou viver na gaiola, depois quis escapar, mas ninguém ajudou, porque ninguém entendeu. Eu não tinha a menor ideia de quem era a Thea. Tudo o que sabia é que precisava chegar o mais cedo possível ao consulado e apresentar-me a Karl Kramer, a única pessoa que conhecia em Haia. Tinha passado a noite em um hotel de 5ª categoria, com medo de que me reconhecessem e me expulsassem dali. Haia fervilhava de gente que parecia estar em outro mundo. Pelo visto, as notícias da guerra não tinham chegado por lá. Ficaram presas na fronteira junto com outros milhares de refugiados, desertores, franceses que temiam represálias, belgas que fugiam da frente de batalha, todos parecendo esperar pelo impossível. Pela primeira vez estava feliz em ter nascido em Leeuwarden e ter um passaporte holandês. Ele fora a minha salvação. Enquanto esperava para ser revistada, e nesse momento fiquei contente de não ter nenhuma bagagem, um homem que nem pude ver direito me atirou um envelope. Estava endereçado a alguém, mas o oficial encarregado da fronteira viu o que ocorrera, abriu a carta, tornou a fechá-la e me entregou sem nenhum comentário. Ato contínuo, chamou seu colega alemão e apontou na direção do homem que já sumia na escuridão. Um desertor. O oficial alemão saiu em seu encalço. A guerra mal tinha começado e as pessoas começavam a debandar? Vi quando levantou seu rifle e apontou na direção da figura que corria. Olhei para o outro lado quando disparou. Quero viver o resto da minha vida com a sensação de que ele conseguiu escapar. Estava endereçado a uma mulher e imaginei que talvez esperasse que eu a colocasse no correio assim que chegasse a Haia. Vou sair daqui, seja qual for o preço, ainda que minha própria vida, já que posso ser fuzilado como desertor se me pegarem no caminho. Pelo visto, a guerra deve estar começando agora. Os primeiros soldados franceses apareceram do outro lado e foram imediatamente dizimados por uma única rajada de metralhadora que eu, justamente eu, disparei a mando do capitão. Pelo visto, isso vai acabar logo, mas mesmo assim minhas mãos estão manchadas de sangue, e o que fiz uma vez não poderei fazer a segunda. Não poderei marchar com meu batalhão até Paris, como todos comentam animados. Não poderei celebrar as vitórias que nos esperam, porque tudo isso me parece uma loucura. Quanto mais eu penso, menos entendo o que está acontecendo. Ninguém diz nada, porque creio que ninguém sabe a resposta. Por incrível que possa parecer, temos um serviço de correios aqui. Eu poderia tê-lo utilizado, mas pelo que soube, toda a correspondência passa pelos sensores antes do envio. Esta carta não é para dizer o quanto te amo. Você já sabe disso. Nem para falar da bravura de nossos soldados,
o que é sabido em toda a Alemanha. Esta carta é meu testamento. Estou escrevendo exatamente embaixo da árvore onde, 6 meses atrás, eu pedi sua mão em casamento e você aceitou. Fizemos planos, seus pais ajudaram com o enxoval, eu procurei uma casa com um quarto extra, onde pudéssemos ter nosso primeiro e tão esperado filho. E, de repente, estou de volta ao mesmo lugar, tendo passado 3 dias cavando trincheiras, com lama dos pés à cabeça e com o sangue de 5 ou 6 pessoas que nunca vi antes, que jamais me fizeram qualquer mal. Chamam isso de guerra justa, para proteger nossa dignidade. Como se um campo de batalha fosse o lugar para isso. Quanto mais assisto aos primeiros tiros e sinto o cheiro de sangue dos primeiros mortos, mais me convenço que a dignidade de um ser humano não pode conviver com isso. Preciso terminar agora porque acabam de me chamar, mas assim que anoitecer saio daqui, para a Holanda ou para a morte. Penso que a cada dia que passa serei menos capaz de descrever o que está acontecendo. Portanto, prefiro sair daqui esta noite e achar uma boa alma que coloque este envelope no correio para mim. Com todo o meu amor, John. Os deuses quiseram que assim que eu chegasse a Amsterdã, encontrasse na plataforma um dos meus cabeleireiros em Paris, vestido em uniforme de guerra. Era conhecido por sua técnica de colocar rena nos cabelos femininos de tal maneira que o colorido sempre parecia natural e agradável aos olhos. Van Steen! Ele olhou na direção de onde vinha o grito. Seu rosto transformou-se em uma máscara de espanto e imediatamente começou a afastar-se. Maurice, sou eu, Mata Hari! Mas ele continuava se afastando. Aquilo me revoltou. Um homem nas mãos do qual eu tinha deixado milhares de francos agora fugia de mim? Comecei a andar em sua direção e seu passo acelerou. Eu também acelerei o meu e ele fez menção de correr. Mas um cavalheiro que vira toda a cena segurou-o pelo braço, dizendo: "Aquela mulher está te chamando." Ele se resignou ao seu destino. Parou e esperou que eu chegasse perto. Em voz baixa, pediu-me que não tornasse a mencionar seu nome. "O que você está fazendo aqui?" Contou-me, então, que nos primeiros dias de guerra, imbuído de espírito patriótico, resolvera alistar-se para defender a Bélgica, seu país. Mas, assim que escutou o estampido dos primeiros canhões, imediatamente cruzou para a Holanda e pediu asilo. Eu fingi certo desdém. "Preciso que faça meu cabelo." Na verdade, eu precisava desesperadamente ganhar de novo minha autoestima até que minha bagagem chegasse. O dinheiro que Franz me dera era o suficiente para manter-me 1 ou 2 meses enquanto pensava em uma maneira de voltar a Paris. Perguntei onde podia me hospedar provisoriamente, já que tinha pelo menos um amigo ali, e ele iria me ajudar enquanto as coisas se acalmavam. 1 ano depois, tinha me mudado para Haia, graças à amizade com um banqueiro que conhecera em Paris e que me alugaram uma casa onde costumávamos nos encontrar. Em determinado momento, ele parou de pagar o aluguel, sem nunca dizer exatamente por quê, talvez por considerar meus gostos caros e extravagantes, como disse certa vez. Recebeu como resposta: "Extravagante é um homem 10 anos mais velho que eu querer recuperar a juventude perdida entre as pernas de uma mulher." Ele tomou aquilo como ofensa pessoal. Era essa a intenção, e pediu que eu me retirasse da casa. Haia já era um lugar monótono quando a visitei uma única vez na infância. Agora, com racionamentos e ausência de vida noturna por causa da guerra que graçava com cada vez mais furor nos países vizinhos, havia se tornado um asilo de velhos, um ninho de espiões e um imenso bar onde feridos e desertores iam lamentar suas mágoas, embriagar-se e entrar em combates corporais que geralmente terminavam com o morto. Tentei organizar uma série de apresentações teatrais baseadas em danças do Antigo Egito, algo que poderia fazer com facilidade,
já que ninguém sabia como se dançava no Antigo Egito e os críticos não poderiam contestar a autenticidade de nada. Mas os teatros andavam sem público e ninguém aceitou minha oferta. Paris parecia um sonho cada vez mais distante. Mas era o único norte de minha vida, a única cidade onde me sentia um ser humano com tudo o que isso significa. Lá eu poderia viver o que era permitido e o que era pecado. As nuvens eram diferentes, as pessoas andavam com elegância, as conversas eram 1000 vezes mais interessantes que as desinteressantes discussões em salões de cabeleireiro de Haia, onde as pessoas praticamente não conversavam, com medo de que estivessem sendo ouvidas por alguém e mais tarde estarem sujeitas a uma denúncia na polícia por denegrir e comprometer a imagem de neutralidade do país. Por algum tempo, procurei me informar sobre Maurice Van Steen. Perguntei sobre ele a algumas poucas amigas de colégio que haviam se mudado para Amsterdã, mas ele parecia ter sumido da face da terra com suas técnicas de rena e seu ridículo sotaque imitando francês. A minha única saída agora era conseguir que os alemães me levassem até Paris. E, por causa disso, resolvi encontrar-me com um amigo de Franz, enviando antes um bilhete explicando quem era e pedindo que me ajudasse a realizar meu sonho de voltar à cidade onde tinha passado grande parte de minha vida. Tinha de novo perdido os quilos que ganhara durante aquele longo e tenebroso período. As minhas roupas jamais chegaram à Holanda, e mesmo que chegassem agora, não seriam mais bem-vindas, porque as revistas mostravam que a moda havia mudado. Mas o meu benfeitor me comprara tudo novo. Sem a qualidade de Paris, claro, mas pelo menos com costuras que não rasgavam ao primeiro movimento. Quando entrei no escritório, vi um homem cercado de todos os luxos que eram negados aos holandeses. Cigarros e charutos importados, bebidas vindas dos 4 cantos da Europa, queijos e frios que estavam racionados nos mercados da cidade. Sentado do outro lado da mesa, em mogno, com filigranas de ouro, estava um homem bem vestido e mais educado do que os alemães que eu havia conhecido. Conversamos algumas amenidades e ele me perguntou por que tinha demorado tanto para visitá-lo. Não sabia que estava sendo aguardada. Franz, ele me avisou que viria 1 ano atrás. Levantou-se e perguntou qual bebida eu gostaria de tomar. Escolhi licor de anis, que me foi servido pelo próprio cônsul em copos de cristal da Boêmia. Infelizmente, Franz já não está entre nós. Morreu durante um ataque covarde dos franceses. Pelo pouco que eu sabia, a rápida investida alemã em agosto de 1914 tinha sido detida na fronteira da Bélgica. A ideia de chegar a Paris rapidamente, como dizia a carta que me tinha sido confiada, era agora um sonho distante. Tínhamos tudo muito bem planejado. Estou aborrecendo-a com isso? Pedi que continuasse. Sim, estava me aborrecendo, mas eu queria chegar a Paris o mais rápido possível e sabia que sua ajuda era necessária. Desde que cheguei a Haia, tive que aprender algo que me foi extremamente difícil, a arte da paciência. O cônsul notou o olhar de tédio e procurou resumir ao máximo o que acontecera até então. Apesar de terem enviado 7 divisões para o oeste e de terem avançado com velocidade em território francês, chegando a 50 quilômetros de Paris, os generais não tinham a menor ideia de como o comando-geral havia organizado a ofensiva, o que provocou um recuo para onde estavam agora, perto de um território na fronteira com a Bélgica. Há praticamente 1 ano não se moviam sem que soldados de um lado ou do outro fossem sistematicamente massacrados, mas ninguém se rendia. Quando essa guerra acabar, tenho certeza que cada vilarejo da França, não importa quão pequeno seja, terá um monumento aos seus mortos. Cada vez enviam mais pessoas para serem cortadas ao meio por nossos canhões. A expressão cortadas ao meio me chocou, e ele notou meu ar de repulsa.
Digamos que quanto mais cedo este pesadelo chegar ao final, melhor. Mesmo com a Inglaterra do lado deles e mesmo que nossos estúpidos aliados, os austríacos, estejam agora ocupadíssimos em deter o avanço russo, nós acabaremos vencendo. Para isso, entretanto, precisamos de sua ajuda. De minha ajuda? Para interromper uma guerra que, segundo o que tinha lido ou escutado nos poucos jantares que frequentei em Haia, já havia custado a vida de milhares de pessoas? Aonde ele queria chegar? E, de repente, me lembrei da advertência de Franz, reverberando em minha cabeça. Não aceite nada que Cramer possa vir a lhe propor. Entretanto, minha vida não podia piorar ainda mais. Estava desesperada por dinheiro, sem nenhum lugar para dormir e com dívidas se acumulando. Sabia o que iria me propor, mas tinha certeza de que conseguiria encontrar minha maneira de escapar da armadilha. Já tinha escapado de muitas em minha vida. Pedi que fosse direto ao ponto. O corpo de Karl Cramer ficou rígido e seu tom mudou bruscamente. Eu já não era uma visitante a quem devia um pouco de cortesia antes de abordar assuntos mais importantes. Começava a me tratar como sua subordinada. Soube pelo bilhete que me enviou que seu desejo é ir para Paris? Posso conseguir isso. Posso conseguir também uma ajuda de custo de 20.000 francos. Não é o suficiente, respondi. Essa ajuda será reajustada à medida que a qualidade de seu trabalho for se tornando visível e o período de testes for concluído. Não se preocupe, nossos bolsos estão forrados de dinheiro para isso. Em troca, preciso de todo tipo de informação que possa conseguir nas rodas que frequenta. Frequentava, pensei comigo. Não sei como seria recebida em Paris 1 ano e meio depois, sobretudo porque a última notícia que tiveram de mim era a de que estava viajando para a Alemanha, para uma série de espetáculos. Cramer tirou 3 pequenos frascos da gaveta e me estendeu. Isso é tinta invisível. Sempre que tiver novidades, use e envie ao capitão Hoffmann, que ficará encarregado do seu caso. Jamais assine com seu nome. Pegou uma lista, percorreu-a de cima a baixo e fez uma marca ao lado de alguma coisa. Seu nome de guerra será H21. Lembre-se, sua assinatura será sempre H21. Eu estava sem saber se aquilo era engraçado, perigoso ou estúpido. Pelo menos poderiam ter escolhido um nome melhor e não uma sigla que mais parecia um número de um assento de trem. De outra gaveta, tirou os 20.000 francos em espécie, entregando-me o maço de cédulas. Os meus subordinados na sala da frente cuidarão de detalhes como passaportes e salvo-condutos. Deve imaginar que é impossível cruzar uma fronteira em guerra. Portanto, a única alternativa será viajar até Londres e dali à cidade para onde, em breve, marcharemos sob o imponente, mas irreal Arco do Triunfo. Saí do escritório de Cramer com tudo o que precisava: dinheiro, 2 passaportes e salvo-condutos. Quando passei pela primeira ponte, esvaziei o conteúdo dos frascos de tinta invisível, coisa para crianças que adoram brincar de guerra, mas que jamais imaginei fosse levada tão a sério por adultos. Segui até o consulado francês e pedi ao encarregado de negócios para entrar em contato com o chefe da contra-espionagem. Ele me atendeu com ar descrente. E por que quer isso? Disse que era um assunto particular e que jamais conversaria com subalternos a respeito. Meu ar deve ter sido tão sério que eu logo estava ao telefone com seu superior, que me atendeu sem revelar seu nome. Disse que tinha acabado de ser recrutada pela espionagem alemã. Dei todos os detalhes e pedi um encontro com ele assim que chegasse a Paris, meu próximo destino. Ele perguntou meu nome, disse que era um fã de meu trabalho e que se encarregariam de me contatar assim que eu chegasse à Cidade Luz. Expliquei que não sabia ainda em que hotel iria ficar. Não se preocupe, nosso ofício é justamente descobrir estas coisas. A vida voltara a ser interessante, embora eu só pudesse descobrir quando saísse dali. Para minha surpresa, quando cheguei ao hotel,
havia um envelope me pedindo que entrasse em contato com um dos diretores do Teatro Real. Minha proposta havia sido aceita e eu estava convidada para mostrar ao público as danças históricas egípcias, desde que essas não envolvessem nenhum episódio de nudez. Achei coincidência demais, pois não sabia se era uma ajuda dos alemães ou dos franceses. Resolvi aceitar. Dividi as danças egípcias em virgindade, paixão, castidade e fidelidade. Os jornais locais teceram elogios, mas depois de 8 apresentações eu já estava de novo morrendo de tédio e sonhando com o dia de meu grande retorno a Paris. Já em Amsterdã, onde precisava esperar 8 horas pela conexão que me levaria à Inglaterra, resolvi sair um pouco para caminhar e cruzei de novo com um mendigo que cantava aqueles estranhos versos sobre terra. Ia seguir adiante, mas ele interrompeu sua canção. — Por que a senhora está sendo seguida? — Porque sou bonita, sedutora e famosa, respondi. Mas ele disse que não era esse tipo de gente que estava atrás de mim, mas sim 2 homens que, assim que notaram que ele os tinha visto, desapareceram misteriosamente. Não me lembro da última vez que conversei com um mendigo. Isso era completamente inaceitável para uma dama da sociedade, embora os invejosos me vissem como artista ou prostituta. Embora não possa aparecer, aqui a senhora está no paraíso. Pode ser entediante, mas qual paraíso não é? Sei que deve estar em busca de aventura e espero que perdoe minha impertinência, mas as pessoas normalmente são ingratas com o que possuem. Eu agradeci o conselho e segui meu caminho. Que tipo de paraíso era esse onde nada, absolutamente nada de interessante acontecia? Eu não estava procurando a felicidade, mas aquilo que os franceses chamavam de la vraie vie, a verdadeira vida, com seus momentos de beleza indizível e depressão profunda, com as lealdades e traições, com os medos e os momentos de paz. Quando o mendigo me disse que estava sendo seguida, imaginei-me agora em um papel muito mais importante do que sempre tinha desempenhado. Eu era alguém que podia mudar o destino do mundo, fazer com que a França ganhasse a guerra enquanto fingia que estava espionando para os alemães. Os homens acham que Deus é um matemático, e não é. Se fosse alguma coisa, seria um jogador de xadrez antecipando o movimento do oponente e já preparando sua estratégia para derrotá-lo. E essa era eu, Mata Hari, para quem cada momento de luz e cada momento de trevas significavam a mesma coisa. Já tinha sobrevivido ao meu casamento, à perda da guarda da minha filha, embora soubesse, através de terceiros, que ela tinha uma de minhas fotos coladas em sua lancheira, e em momento algum me queixei e fiquei inerte no mesmo lugar. Enquanto atirava pedras com Astruc nas costas da Normandia, me dei conta de que sempre fui uma guerreira, enfrentando meus combates sem qualquer amargura. Eles faziam parte da vida. As 8 horas de espera na estação passaram rápido e logo estava de novo no trem que me levava para Brighton. Quando desembarquei na Inglaterra, fui submetida a um rápido interrogatório. Pelo visto, eu já era uma mulher visada, talvez por estar viajando sozinha, talvez por ser quem era, ou, o que me parecia possível, pelo serviço secreto francês ter me visto entrar no consulado alemão e alertado todos os seus aliados. Ninguém sabia de meu telefonema e da minha devoção ao país para onde me dirigia. Tornaria a viajar muito pelos próximos 2 anos, percorrendo países que ainda não conhecia, retornando à Alemanha para ver se era capaz de recuperar minhas coisas, sendo duramente interrogada pelos oficiais ingleses, embora todos, absolutamente todos, soubessem que eu trabalhava para a França, continuando a encontrar os homens mais interessantes, frequentando os restaurantes mais famosos e, finalmente, cruzando os olhos com o meu único e verdadeiro amor, um russo pelo qual eu estava disposta a fazer tudo, mas que ficou cego graças ao gás de mostarda que tem sido usado indiscriminadamente nesta guerra. Eu fui para Vittel
arriscando tudo por causa dele. A minha vida tinha ganhado outro sentido. Costumava recitar todas as noites, quando nos deitávamos, um trecho do Cântico dos Cânticos. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei. E quando ele se contorcia de dor, eu passava a noite em claro cuidando dos seus olhos e das queimaduras do seu corpo. Até que a mais dura das espadas transpassou meu coração quando o vi sentado no banco de testemunhas, dizendo que jamais se apaixonaria por uma mulher 20 anos mais velha que ele, que seu único interesse era ter alguém para cuidar de seus ferimentos. E, pelo que me contou depois, Dr. Cluny, foi essa fatídica busca por um passe que me permitisse ir até Vitel que despertou a suspeita do maldito Ladu. A partir daqui, Dr. Cluny, não tenho mais nada a acrescentar a essa história. O senhor sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu. E, em nome de tudo que sofri injustamente, das humilhações que estou sendo obrigada a aguentar, da difamação pública que sofri no tribunal do Terceiro Conselho de Guerra, das mentiras de ambos os lados, como se alemães e franceses estivessem se matando uns aos outros, mas não pudessem deixar em paz uma mulher cujo maior pecado foi ter uma mente livre em um mundo onde as pessoas se tornam cada vez mais fechadas. Em nome de tudo isso, Dr. Cluny, caso o último apelo ao presidente da República seja recusado, peço-lhe, por favor, que guarde esta carta e a entregue à minha filha Non, quando ela já estiver pronta para entender tudo o que se passou. Certa vez, quando estava em uma praia da Normandia com o meu então empresário Astruc, que desde que cheguei a Paris vi apenas uma vez, ele disse que o país passava por uma vaga de antissemitismo e não podia ser visto em minha companhia. Ele me falou de um escritor, Oscar Wilde. Não foi difícil encontrar Salomé, a peça a qual se referia, mas ninguém ousou apostar um único centavo na montagem que eu estava prestes a produzir. Embora sem nenhum dinheiro, eu ainda conhecia gente influente. Por que menciono isso? Porque terminei me interessando pela obra desse escritor inglês, que terminou seus dias aqui em Paris, foi enterrado sem que nenhum amigo comparecesse à cerimônia e sobre quem a única acusação que pesava era ter sido amante de um homem? Oxalá essa fosse também minha condenação, porque no decorrer destes anos estive na cama de homens famosos e de suas esposas, todos em busca insaciável de prazeres. Ninguém nunca me acusou, é claro, porque seriam eles minhas testemunhas. Mas, voltando ao escritor inglês, hoje amaldiçoado em seu país e ignorado no nosso, em minhas constantes viagens terminei lendo muito de seu trabalho para teatro e descobri que também havia escrito contos para crianças. Um estudante quer convidar sua bem-amada para dançar, mas ela recusa, dizendo que só aceitaria se ele trouxesse uma rosa vermelha. Ocorre que, no lugar onde o estudante vivia, todas as rosas eram amarelas ou brancas. O rouxinol escutou a conversa. Vendo sua tristeza, decidiu ajudar o pobre rapaz. Primeiro pensou em cantar algo bonito, mas logo concluiu que seria muito pior. Além de estar sozinho, ficaria melancólico. Uma borboleta que passava perguntou o que estava acontecendo. Ele sofre por amor, precisa encontrar uma rosa vermelha. Que ridículo sofrer por amor, respondeu a borboleta. Mas o rouxinol estava decidido a ajudá-lo. No meio de um imenso jardim havia uma roseira repleta de rosas brancas.
Entregue-me uma rosa vermelha, por favor. Mas a roseira dizia que era impossível, que procurasse outra, cujas rosas antes eram vermelhas e agora tinham se tornado brancas. O rouxinol fez o que lhe tinha sido sugerido. Voou para longe e encontrou a velha roseira. Preciso de uma flor vermelha, pediu. Estou velha demais para isso, foi a resposta. O inverno congelou minhas veias. O sol desbotou minhas pétalas. Uma apenas, implorou o rouxinol. Deve haver um jeito. Sim, havia um jeito, mas era tão terrível que ela não queria contar. Não tenho medo. Diga-me o que posso fazer para ter uma rosa vermelha, uma única rosa vermelha. Volte aqui durante a noite e cante para mim a mais linda melodia que os rouxinóis conhecem, enquanto pressiona seu peito contra um de meus espinhos. O sangue irá subir pela minha seiva e tingir a rosa. E o rouxinol fez isso aquela noite, convencido de que valia a pena sacrificar sua vida em nome do amor. Assim que apareceu a lua, ele apertou seu peito contra o espinho e começou a cantar. Primeiro a música de um rapaz e uma mulher que se apaixonam. Em seguida, como o amor justifica qualquer sacrifício. E assim, enquanto a lua cruzava o céu, o rouxinol cantava, e a mais linda rosa da roseira ia sendo tingida por seu sangue e se transformando. Mais rápido, disse a roseira em determinado momento. O sol vai nascer daqui a pouco. O rouxinol apertou mais ainda o peito e, neste momento, o espinho atingiu seu coração. Mesmo assim, ele continuou cantando até que o trabalho estivesse completo. Exausto, sabendo que estava prestes a morrer, colheu a mais linda de todas as rosas vermelhas e foi entregá-la ao estudante. Chegou em sua janela, depositou a flor e morreu. O estudante ouviu o ruído, abriu a janela e ali estava a coisa com que mais sonhava no mundo. Estava amanhecendo. Ele pegou a rosa e saiu em disparada até a casa da mulher amada. Aqui está o que me pediu, disse, suando e contente ao mesmo tempo. Não era exatamente isso que eu queria, respondeu a moça. É grande demais e ofuscará meu vestido. Além disso, já recebi outra proposta para o baile desta noite. Desesperado, o rapaz saiu, jogou a rosa na sarjeta, que foi imediatamente esmagada por uma carruagem que ia passando, e voltou para seus livros, que jamais lhe haviam pedido aquilo que não conseguia dar. Essa foi a minha vida. Sou o rouxinol que deu tudo e morreu enquanto fazia isso. Atenciosamente, Mata Hari. Antes conhecida por um nome escolhido por seus pais, Margareta Zelle, e depois obrigada a adotar seu nome de casada, Madame MacLeod, sendo finalmente convencida pelos alemães, em troca de miseráveis 20.000 francos, a passar a assinar tudo o que escrevia como H21. Parte 3. Paris, 14 de outubro de 1917. Estimada Mata Hari, embora você ainda não saiba, seu pedido de perdão foi negado pelo presidente da República. Portanto, amanhã de madrugada irei ao seu encontro e será esta a última vez que nos veremos. Tenho 11 longas horas diante de mim e sei que não conseguirei dormir um único segundo esta noite. Portanto, escreva uma carta que não será lida por quem ela está sendo destinada, mas que pretendo apresentar como peça final ao inquérito. Mesmo que isso seja absolutamente inútil do ponto de vista jurídico, pelo menos espero recuperar sua reputação ainda em vida. Não pretendo justificar minha incompetência na defesa, porque na verdade não fui o péssimo advogado que muitas vezes você me acusou em suas cartas. Quero apenas reviver, nem que seja para absolver a mim próprio de um pecado que não cometi,
meu calvário dos últimos meses. É um calvário que não vivi sozinho. Eu estava de todas as maneiras tentando salvar a mulher que amei um dia, embora jamais tenha confessado isso. Trata-se de um calvário que está sendo vivido por toda a nação. Nos dias de hoje, não há uma única família neste país que não tenha perdido um filho na frente de batalha. E por causa disso, cometemos injustiças, atrocidades, coisas que jamais imaginei acontecer em meu país. No momento em que escrevo, várias batalhas que parecem não terminar nunca estão sendo travadas a 200 quilômetros daqui. A maior e mais sangrenta delas começou com uma ingenuidade de nossa parte. Achamos que 200.000 bravos soldados seriam capazes de derrotar mais de 1 milhão de alemães que caminhavam com tanques e artilharia pesada em direção à capital. Mas apesar de termos resistido bravamente, à custa de muito sangue, milhares de mortos e feridos, o fronte da guerra continua exatamente onde estava em 1914, quando os alemães iniciaram as hostilidades. Querida Mata Hari, seu maior erro foi ter encontrado o homem errado para fazer a coisa certa. Georges Ladoux, o chefe da contra-espionagem que entrou em contato com você assim que voltou a Paris, era um homem marcado pelo governo. Tinha sido um dos responsáveis pelo caso Dreyfus, o erro judiciário que até hoje nos envergonha. Acusar um homem inocente à degradação e ao exílio. Depois de ser desmascarado por isso, passou a tentar justificar seus atos, dizendo que seu trabalho não se limitava a saber os próximos passos do inimigo, mas evitar que ele abalasse a moral de nossos amigos. Procurou uma promoção que lhe foi negada, tornou-se um homem amargo que precisava com urgência de uma causa célebre para voltar a ser bem visto nos salões governamentais. E quem melhor para isso que uma atriz conhecida por todo mundo, invejada pelas mulheres dos oficiais, detestada pela elite que, anos antes, costumava deificá-la. O povo não pode ficar pensando apenas nas mortes que ocorriam em Verdun, Marne, Somme. Precisa ser distraído com algum tipo de vitória. E Ladoux, sabendo disso, começou a tecer sua degradante teia no momento em que a viu pela primeira vez. Descreveu em suas notas o primeiro encontro. Entrou em meu escritório como quem entra em um palco, desfilando uma roupa de gala e tentando me impressionar. Não a convidei para sentar, mas ela puxou uma cadeira e se instalou diante da minha escrivaninha de trabalho. Depois de me contar a proposta que lhe tinha sido feita pelo cônsul alemão em Haia, disse que estava disposta a trabalhar pela França. Também fez troça dos meus agentes que a seguiam, dizendo: será que seus amigos lá embaixo podem me deixar por algum tempo? Cada vez que saio de meu hotel, eles entram e reviram o quarto inteiro. Não posso ir a um café sem que ocupem a mesa vizinha, e isso tem assustado as amizades que cultivei por tanto tempo. Agora eles não querem mais ser vistos ao meu lado. Perguntei-lhe de que maneira gostaria de servir a pátria. Ela me respondeu com petulância: o senhor sabe como. Para os alemães sou H21. Talvez os franceses tenham mais gosto na escolha dos nomes daqueles que servem a pátria em segredo. Eu contestei de maneira que a frase tivesse duplo sentido. Todos sabemos que a senhora tem fama de ser muito cara em tudo que faz. O quanto isso vai custar? Tudo ou nada, foi a resposta. Assim que ela saiu, pedi à minha secretária que me enviasse o dossiê Mata Hari. Depois de ler todo o material coletado, e que nos tinha custado fortunas em horas de trabalho, não consegui descobrir nada de comprometedor. Pelo visto, a mulher era mais esperta que meus agentes e conseguia dissimular muito bem as suas atividades nefastas. Ou seja, embora você fosse culpada, eles não conseguiam encontrar nada que a incriminasse. Os agentes continuavam com seus informes diários. Quando você foi para Vittel, junto com o namorado russo, cego pelo gás de mostarda em um dos ataques alemães, a coleção de relatórios beirava o ridículo. As pessoas no hotel costumavam vê-la sempre acompanhada do inválido de guerra, possivelmente 20 anos mais jovem que ela. Pela sua exuberância e maneira de caminhar, estamos certos de que usa drogas.
provavelmente morfina ou cocaína. Comentou com um dos hóspedes que era da Casa Real holandesa. Para outro, disse que tinha um castelo em Neuilly. Certa vez, quando saímos para jantar e voltamos ao trabalho, estava cantando no salão principal para um grupo de jovens, e estamos quase certos de que seu único objetivo era corromper aqueles inocentes meninos e meninas que, a esta altura, sabiam estar diante do que julgavam ser a grande estrela dos palcos parisienses. Quando seu amante partiu de novo para a frente de batalha, ainda ficou em Vitel por 2 semanas, sempre passeando, almoçando e jantando sozinha. Não conseguimos detectar nenhuma aproximação de um agente inimigo, mas quem ficaria em uma estação de água sem nenhuma companhia, exceto se não tivesse interesses escusos? Embora sob nossos olhos durante 24 horas do dia, ela deve ter achado uma maneira de burlar nossa vigilância. Foi então, minha querida Mata Hari, que o golpe mais vil de todos foi desferido. Você também estava sendo seguida pelos alemães, mais discretos e mais eficientes. Desde o dia de sua visita ao inspetor Ladoux, tinham chegado à conclusão de que pretendia ser uma agente dupla. Enquanto passeava em Vitel, o cônsul Kramer, que a havia recrutado em Haia, estava sob interrogatório em Berlim. Queriam saber sobre os 20.000 francos gastos com uma pessoa cujo perfil não podia ser mais diferente do espião tradicional, normalmente discreto e praticamente invisível. Por que havia chamado alguém tão famoso para ajudar a Alemanha em seus esforços de guerra? Estaria ele também mancomunado com os franceses? Como é que, depois de tanto tempo, a agente H-21 não tinha produzido um único informe? Volta e meia ela era abordada por algum agente, geralmente em meios de transporte público, que pedia pelo menos uma peça de informação, mas costumava sorrir de maneira sedutora, dizendo ainda não ter conseguido nada. Em Madrid, porém, conseguiram interceptar uma carta que você enviou ao chefe de contra-espionagem, o maldito Ladoux, na qual narra em detalhes um encontro com um alto oficial alemão que finalmente havia conseguido burlar a vigilância e aproximar-se de você. Ele me perguntou o que eu tinha conseguido, se havia enviado alguma comunicação em tinta invisível e se esta haveria se perdido no caminho. Disse que não, pediu-me algum nome e comentei que tinha dormido com Alfred de Kipper. Então, em um ataque de fúria, gritou comigo, dizendo que não estava interessado em saber com quem eu dormia, ou seria obrigado a preencher páginas e páginas de ingleses, franceses, alemães, holandeses, russos. Eu ignorei a agressão. Ele se acalmou e me ofereceu cigarros. Comecei a brincar com minhas pernas de maneira sedutora. Achando que estava diante de uma mulher com o cérebro do tamanho de uma ervilha, deixou escapar. Desculpe-me por meu comportamento, estou cansado. Preciso de toda a concentração possível para organizar a chegada de munição que alemães e turcos estão enviando para a costa do Marrocos. Além disso, cobrei os 5.000 francos que Kramer ficara me devendo. Ele disse que não tinha autoridade para isso e que iria pedir ao consulado alemão em Haia para encarregar-se do caso. Sempre pagamos o que devemos, concluiu. As suspeitas dos alemães estavam finalmente confirmadas. Não sabemos o que aconteceu com o cônsul Kramer, mas Mata Hari era definitivamente uma agente dupla que até então não havia fornecido nenhuma informação semelhante. Nós temos um posto de vigilância de rádio no alto da Torre Eiffel, mas a maioria das informações que são trocadas entre eles vem de forma criptografada, impossível de ser lida. Ladoux parecia ler seus relatórios e não acreditar em nada. Jamais soube se mandou alguém verificar a chegada de munição na costa do Marrocos. Mas, de repente, um telegrama enviado de Madrid para Berlim, em um código que eles sabiam ter sido decifrado pelos franceses, foi a peça principal da acusação, embora não dissesse nada além do seu nom de guerre. Agente H-21 foi informada de chegada de submarino
na costa do Marrocos, e deve ajudar no transporte da munição até Marne. Está em viagem para Paris, aonde chegará amanhã. Ladu tinha agora todas as provas de que precisava para incriminar você. Mas não era tolo de achar que um simples telegrama seria capaz de convencer o tribunal militar de sua culpa, principalmente porque o caso Dreyfus ainda estava vivo na imaginação de todo mundo. Um inocente havia sido condenado por causa de uma única peça escrita, sem assinatura e sem data. Portanto, outras armadilhas seriam necessárias. O que fez minha defesa ser praticamente inútil? Além de juízes, testemunhas e acusadores já terem uma opinião formada, você não ajudou muito. Não posso culpá-la, mas essa propensão para a mentira que parece acompanhá-la desde que chegou a Paris fez com que fosse desacreditada em cada uma das afirmações feitas aos magistrados. A promotoria trouxe dados concretos provando que você não nasceu nas Índias holandesas, mas que tinha sido treinada por sacerdotes indonésios, que era solteira e havia falsificado o passaporte para parecer mais jovem. Em tempos de paz, nada disso seria levado em conta, mas no tribunal de guerra podia-se já escutar o ruído de bombas que era trazido pelo vento. A cada vez que eu argumentava algo como "ela procurou Ladu assim que chegou aqui", ele contestava dizendo que seu único objetivo era conseguir mais dinheiro. Era seduzi-lo com seu charme, o que demonstra uma arrogância imperdoável, porque o inspetor, baixo e com o dobro do seu peso, achava que merecia isso, que tinha a intenção de transformá-lo em uma marionete nas mãos dos alemães. Para reforçar o fato, comentou o ataque de Zeppelins que havia precedido sua chegada. Um verdadeiro fracasso da parte dos inimigos, já que não atingiu nenhum lugar estratégico. Mas para Ladu, aquilo era uma prova que não podia ser ignorada. Você era bela, conhecida mundialmente, sempre invejada, embora nunca respeitada, nos salões onde aparecia. Mentirosos, pelo pouco que sei, são pessoas que buscam popularidade e reconhecimento. Mesmo confrontados com a verdade, sempre conseguem uma maneira de escapar, repetindo friamente o que acabaram de dizer ou culpando o acusador de estar se valendo de inverdades. Entendo que você quisesse criar histórias fantásticas a respeito de si mesma, seja por insegurança ou por seu desejo quase visível de ser amada a qualquer preço. Entendo que, para manipular tantos homens que eram peritos na arte de manipular os outros, era necessário um pouco de fantasia. É imperdoável, mas é a realidade, e foi isso que a levou aonde se encontra agora. Soube que costumava dizer que havia dormido com o príncipe W, o filho do Kaiser. Tenho meus contatos na Alemanha e todos são unânimes em afirmar que sequer chegou a 100 quilômetros do palácio onde ele se encontrava durante a guerra. Vangloriava-se de que conhecia muita gente do Alto Comissariado alemão. Falava isso em voz alta para que todos escutassem. Minha querida Mata Hari, que espião em sã consciência iria comentar tais barbaridades com o inimigo? Mas seu desejo de chamar a atenção das pessoas, em um momento em que sua fama estava em declínio, só fez mesmo piorar as coisas. Entretanto, quando você estava no banco dos réus, foram eles que mentiram, mas eu defendia uma pessoa publicamente desacreditada. É absolutamente patética a lista de acusações mencionada pelo promotor, logo no início, misturando verdades que você contou com mentiras que eles resolveram entremear. Fiquei estarrecido quando me enviaram o material, no momento em que você finalmente entendeu que estava em uma situação difícil e resolveu me contratar. Eis algumas das acusações. 1. Zélie MacLeod pertence ao Serviço de Inteligência alemão, onde é conhecida pela designação de H-21. Fato. 2. Esteve 2 vezes na França desde o início das hostilidades, com toda certeza guiada pelos seus mentores, de modo a adquirir inteligência para o inimigo.
Você era seguida 24 horas por dia pelos homens de Ladoux. Como poderia ter feito isso? 3. Durante sua viagem, ofereceu seus serviços à inteligência francesa quando, de fato, como ficou demonstrado depois, ela dividia tudo com a espionagem alemã. 2 erros aí. Você telefonou de Haia marcando um encontro. Esse encontro aconteceu com Ladoux logo na primeira viagem, e absolutamente nenhuma prova de segredos divididos com a inteligência alemã foi apresentada. 4. Voltou à Alemanha sob o pretexto de recuperar as roupas que ali tinha deixado, mas retornou sem absolutamente nada e foi presa pela inteligência britânica, acusada de espionagem. Insistiu que entrassem em contato com o Dr. Ladoux, mas o mesmo se recusou a confirmar sua identidade. Sem nenhum argumento ou prova para detê-la, foi despachada para a Espanha e imediatamente nossos homens a viram se dirigindo até o consulado alemão. Fato. 5. Sob o pretexto de ter informações confidenciais, apresentou-se logo em seguida ao consulado francês em Madrid, dizendo ter notícias sobre o desembarque de munição para as forças inimigas que estava sendo feito naquele momento por turcos e alemães no Marrocos. Como já sabíamos do seu papel de agente dupla, resolvemos não arriscar nenhum homem em uma missão que tudo indicava ser uma armadilha. Dúvida. E por aí vai, uma série de pontos delirantes que não vale a pena enumerar, culminando com o telegrama enviado por canal aberto ou código decifrado, de modo a queimar para sempre aquela que, segundo Kramer confessou mais tarde ao seu interrogador, tinha sido a pior entre as péssimas escolhas de espiões para servirem à nossa causa. Ladoux chegou a afirmar que o nome H-21 tinha sido inventado por você e que o verdadeiro nom de guerre era H-44, a cujo treinamento fora submetida na Antuérpia, Holanda, na famosa escola de espiões de Fraulein Dr. Schragmüller. Em uma guerra, a primeira vítima é a dignidade humana. Sua prisão, como disse antes, serviria para mostrar a capacidade dos militares franceses e desviar a atenção para os milhares de jovens que estavam tombando no campo de batalha. Em tempos de paz, ninguém aceitaria tais delírios como provas. Em tempo de guerra, era tudo que o juiz precisava para mandar prendê-la no dia seguinte. Irmã Pauline, que tem servido como ponte entre nós, procura me manter atualizado sobre tudo o que acontece na prisão. Uma vez me contou, um pouco ruborizada, que pediu para ver seu álbum de recortes com tudo que saiu sobre você. Fui eu que pedi. Não vá julgá-la por tentar escandalizar uma simples freira. Quem sou eu para julgar você? Mas desde esse dia resolvi também ter um álbum semelhante a seu respeito, embora não faça isso para nenhum outro cliente. Como seu caso interessa a França inteira, o que não faltam são notícias da perigosa espiã condenada à morte. Ao contrário de Dreyfus, não existe nenhum abaixo-assinado ou manifestação popular pedindo para que poupem sua vida. Meu álbum está aberto ao meu lado, na página onde um jornal dá uma descrição detalhada do que aconteceu no dia seguinte ao julgamento, e só encontrei um erro no artigo referente à sua nacionalidade. Ignorando que o terceiro tribunal militar estava julgando seu caso naquele mesmo momento, ou fingindo que não estava preocupada com o que ocorria, já que se considerava uma mulher acima do bem e do mal, sempre informada dos passos da inteligência francesa, a espiã russa Mata Hari foi ao Ministério dos Assuntos Estrangeiros pedir permissão para ir até o fronte e encontrar seu amante, que havia sido gravemente ferido nos olhos e, mesmo assim, era obrigado a lutar. Deu como localização a cidade de Verdun, um disfarce para demonstrar que não sabia absolutamente o que estava ocorrendo no fronte oriental. Foi informada que os papéis em questão não haviam chegado, mas que o próprio ministro estava se encarregando disso. A ordem de prisão foi dada logo no final da sessão fechada, vedada aos jornalistas. Detalhes deste processo serão conhecidos do público assim que terminar o julgamento.
O ministro da Guerra já havia emitido e enviado mandado de prisão 3 dias antes ao governador militar de Paris, o ofício 3455 SCR-10, mas precisava aguardar que a acusação fosse formalizada antes que tal mandado pudesse ser executado. Uma equipe de 5 pessoas, liderada pelo promotor do Terceiro Conselho de Guerra, dirigiu-se imediatamente para o quarto 131 do Élysée Palace Hotel e encontrou a suspeita em robe de seda, ainda tomando seu café da manhã. Ao ser questionada por que fazia aquilo, alegou que tivera que acordar muito cedo e ir ao Ministério de Relações Exteriores e que naquele momento estava morta de fome. Enquanto pediam que a acusada se vestisse, vasculharam o apartamento e encontraram vasto material, em sua maioria roupas e adereços femininos. Também ali estavam uma permissão para viajar para Vitel e uma outra para exercer trabalho remunerado no território francês, datada de 13 de dezembro de 1915. Alegando que tudo aquilo não passava de um mal-entendido, ela exigiu que fizessem uma lista detalhada do que estavam levando para depois poder processá-los caso tudo não retornasse ao seu quarto em perfeito estado ainda naquela noite. Apenas nosso jornal teve acesso ao que aconteceu em seu encontro com o promotor do Terceiro Conselho de Guerra, Dr. Pierre Bouchardon, através de uma fonte secreta que costumava nos fornecer informações sobre o destino de pessoas infiltradas e, posteriormente, desmascaradas. Segundo essa fonte, que nos forneceu a transcrição completa, o Dr. Bouchardon entregou-lhe as acusações que pesavam sobre sua cabeça e pediu que as lesse. Quando terminou, perguntou se desejava um advogado, ao que ela negou categoricamente, respondendo apenas: "Mas eu sou inocente. Alguém está brincando comigo. Trabalho para a inteligência francesa quando me pedem algo, o que não tem ocorrido com muita frequência." O Dr. Bouchardon pediu que assinasse um documento que nossa fonte redigiu e ela o fez de bom grado. Estava convencida de que ainda naquela tarde voltaria ao conforto de seu hotel e imediatamente iria contatar seu imenso círculo de amizades e que terminaria por esclarecer os absurdos pelos quais estava sendo acusada. Assim que assinou a declaração em questão, a espiã foi conduzida diretamente para a prisão de Saint-Lazare, repetindo constantemente, já à beira da histeria: "Eu sou inocente, eu sou inocente", enquanto nós conseguíamos uma entrevista exclusiva com o promotor. "Nem sequer era uma mulher bonita, como todos afirmavam", disse ele, "mas sua completa falta de escrúpulos, sua completa ausência de compaixão, fez com que manipulasse e arruinasse homens, levando pelo menos um ao suicídio. A pessoa que eu tive diante de mim era uma espiã de corpo e alma." Dali, nossa equipe seguiu até a prisão de Saint-Lazare, onde já havia outros jornalistas conversando com o diretor-geral da carceragem. Ele parecia compartilhar a opinião do Dr. Bouchardon, também nossa, de que a beleza de Mata Hari já havia se desvanecido com o tempo. "Ela continua bela apenas em suas fotos", dizia. "A vida devassa que manteve durante tanto tempo fez com que a pessoa que entrou hoje aqui tivesse olheiras imensas, cabelos que já estavam começando a descolorir nas raízes e um comportamento bastante peculiar porque não dizia nada além de 'eu sou inocente', sempre aos gritos, como se estivesse naqueles dias em que a mulher, por causa de sua natureza, não consegue controlar direito o próprio comportamento. Fico surpreso com o mau gosto de certos amigos meus que tiveram contato mais íntimo com ela." Isso foi confirmado pelo médico da prisão, Dr. Jules Sauquet, que além de atestar que ela não sofria de nenhum tipo de doença, não tinha febre, sua língua não apresentava sinais de problemas estomacais, a ausculta dos pulmões e coração não mostrou nenhum sintoma suspeito, liberou-a para ser colocada em uma das celas de Saint-Lazare, não sem antes pedir que as irmãs encarregadas daquela ala providenciassem um estoque de toalhas higiênicas, já que a prisioneira estava menstruando. E foi então, só depois de muitos interrogatórios nas mãos daquele que chamamos Torquemada de Paris,
que você entrou em contato comigo e fui visitá-la na prisão de Saint-Lazare. Mas já era tarde. Muitos dos depoimentos dados já a tinham comprometido aos olhos daquele que, segundo metade de Paris sabia, havia sido traído pela própria esposa. Um homem assim, querida Mata Hari, é como uma fera sangrando aos olhos de todo aquele que busca vingança ao invés da justiça. Lendo seus depoimentos antes de minha chegada, vi que estava muito mais interessada em mostrar sua importância do que em defender sua inocência. Falava de amigos poderosos, sucesso internacional, teatros lotados, quando deveria estar fazendo exatamente o oposto, mostrando que era uma vítima, um bode expiatório do capitão Ladoux, que a havia usado em sua batalha interna com outros colegas para assumir a direção geral do serviço de contra-espionagem. Quando voltava para a cela, segundo me contou irmã Pauline, chorava sem parar, passava noites em claro com medo dos ratos que infestavam aquela infame prisão, hoje em dia utilizada apenas para quebrar os ânimos dos que se julgam fortes, como você. Dizia que o choque de tudo isso iria terminar por enlouquecê-la antes do julgamento. Mais de uma vez pediu para ser internada, já que estava praticamente confinada em uma cela solitária, sem contato com ninguém, e o hospital da prisão, por menos recursos que tivesse, ao menos iria permitir que conversasse com alguém. Enquanto isso, seus acusadores começavam a se desesperar, porque não tinham encontrado entre seus pertences nada que a incriminasse. O máximo que acharam foi uma bolsa de couro com vários cartões de visita. Bouchardon mandou entrevistar um por um daqueles cavalheiros respeitáveis que durante anos viveram implorando por sua atenção e todos eles negaram qualquer contato mais íntimo com você. Os argumentos do promotor, Dr. Marnet, chegavam a beirar o patético. Em determinado momento, na falta de provas, alegou: Zélia é o tipo de mulher perigosa que vemos hoje em dia. A facilidade com que se expressa em diversas línguas, especialmente o francês, suas numerosas relações em todas as áreas, sua maneira sutil de insinuar-se em rodas sociais, sua elegância, sua inteligência notável, sua imoralidade, tudo isso colabora para que seja vista como uma suspeita em potencial. Curiosamente, até mesmo o inspetor Ladoux acabou testemunhando por escrito a seu favor. Não tinha absolutamente nada para mostrar ao Torquemada de Paris. E complementou: é evidente que ela estava a serviço de nossos inimigos, mas é necessário prová-lo, e não tenho nada comigo para confirmar esta afirmação. Se o senhor deseja provas indispensáveis para o interrogatório, melhor dirigir-se ao Ministério da Guerra, que detém a custódia desses documentos. De minha parte, estou convencido de que uma pessoa que pode viajar durante o tempo em que vivemos e ter contato com tantos oficiais já é prova o bastante, mesmo que não haja nada por escrito ou não seja um tipo de argumentação admitida em tribunais de guerra. Estou tão cansado que chegou um momento de confusão mental. Penso que estou escrevendo esta carta para você, que lhe entregarei, e ainda teremos tempos juntos para olhar para o passado, com as feridas cicatrizadas, e poder, quem sabe, apagar tudo isso de nossa memória. Mas, na verdade, escrevo para mim mesmo, para me convencer de que fiz todo o possível e o imaginável. Primeiro, tentando tirá-la de Saint-Lazare, depois lutando para salvar sua vida, e finalmente tendo a possibilidade de escrever um livro contando a injustiça da qual foi vítima pelo pecado de ser mulher, pelo pecado maior de ser livre, pelo imenso pecado de desnudar-se em público, pelo perigoso pecado de relacionar-se com homens cuja reputação precisava ser mantida a qualquer custo. Isso só seria possível caso você desaparecesse para sempre da França ou do mundo. Não adianta ficar aqui descrevendo nas cartas emoções que enviei para Bouchardon, minhas tentativas de encontrar-me com o cônsul da Holanda e tampouco a lista de erros de Ladoux.
Quando a investigação ameaçou parar por falta de provas, ele informou ao governador militar de Paris que estava de posse de vários telegramas alemães, num total de 21 documentos, que comprometiam você até a alma. E o que diziam esses telegramas? A verdade. Que você procurou Ladoux quando chegou a Paris, que foi paga por seu trabalho, que exigiu mais dinheiro, que tinha amantes nos altos círculos, mas nada, absolutamente nada que contivesse qualquer informação confidencial de nosso trabalho ou do movimento de nossas tropas. Infelizmente, não pude assistir a todas as suas conversas com Bouchardon, porque a criminosa Lei de Segurança Nacional havia sido promulgada e em muitas sessões os advogados de defesa não eram admitidos. Uma aberração jurídica sempre justificada em nome da segurança da pátria. Mas tinha amigos em altos escalões e soube que você questionou severamente o capitão Ladoux, dizendo que havia acreditado na sinceridade dele quando lhe ofereceu dinheiro para trabalhar como agente dupla e para espionar em favor da França. Àquela altura, os alemães sabiam exatamente o que aconteceria com você e também sabiam que tudo o que podiam fazer era comprometê-la ainda mais. Mas, ao contrário do que acontecia em nosso país, já haviam esquecido a agente H-21 e estavam concentrados em deter a ofensiva aliada com aquilo que realmente conta: homens, gás de mostarda e pólvora. Sei da reputação da prisão onde irei visitá-la pela última vez esta madrugada. Um antigo leprosário, depois hospício, transformado em lugar de detenção e execução durante a Revolução Francesa. A higiene é praticamente inexistente. As celas não são ventiladas. As doenças se propagam através do ar fétido que não tem por onde circular. É habitada basicamente por prostitutas e gente que a família, através de contatos, quer que se afaste da convivência social. Serve também de estudo para médicos interessados no comportamento humano, apesar de já ter sido denunciada por um deles. Essas jovens são de grande interesse para a medicina e para os moralistas. Pequenas criaturas indefesas que, por causa de brigas de herdeiros, são enviadas para cá com idade de até 7 ou 8 anos, sob o pretexto de correção paternal, passando a infância cercadas de corrupção, prostituição e doenças, até que, ao serem liberadas com 18, 20 anos, já não têm mais vontade de viver ou retornar para casa. Pelo visto, está havendo uma verdadeira revolução entre as mulheres. Recentemente, foi presa mais uma delas, chamada de lutadora pelos direitos femininos. E o que é pior, de pacifista, derrotista, antipatriota. As acusações contra Hélène Brion, a prisioneira a quem me refiro, são muito parecidas com as suas. Receber dinheiro da Alemanha, corresponder-se com soldados e fabricantes de munição, chefiar sindicatos, ter controle de trabalhadores e publicar jornais clandestinos afirmando que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Em breve, ela deverá ser enviada para a mesma prisão de Saint-Lazare. O destino de Hélène será provavelmente igual ao seu, embora eu tenha minhas dúvidas, porque é de nacionalidade francesa. Tem amigos influentes em jornais e não usou a arma mais condenada por todos os moralistas que neste momento fazem de você uma das favoritas a habitar o inferno de Dante, a sedução. Madame Brion veste-se como homem e tem orgulho disso. Além do mais, foi julgada traidora pelo primeiro Conselho de Guerra, que tem um histórico mais justo que o tribunal comandado por Bouchardon. Caí no sono sem me dar conta. Acabo de olhar o relógio e faltam apenas 3 horas para estar nesta prisão maldita em nosso último encontro. Impossível dizer tudo o que aconteceu desde que você me contratou contra a sua vontade, porque achava que a inocência era o suficiente para livrá-la da malha de um sistema jurídico do qual sempre nos orgulhamos, mas que nestes tempos de guerra se tornou uma aberração da justiça.
Fui até a janela. A cidade está adormecida, exceto por grupos de soldados vindos da França inteira, que passam cantando em direção à Gare d'Austerlitz, sem saber o destino que os aguarda. Os boatos não deixam ninguém descansar direito. Hoje pela manhã diziam que tínhamos empurrado os alemães para além de Verdun. Durante a tarde, algum jornal alarmista disse que batalhões turcos estão desembarcando na Bélgica e seguindo em direção a Estrasburgo, de onde virá o ataque final. Vamos da euforia ao desespero várias vezes por dia. Impossível contar tudo o que aconteceu desde o dia 13 de fevereiro, quando você foi presa, até o dia de hoje, quando enfrentará o pelotão de fuzilamento. Deixaremos que a história faça justiça a mim, ao meu trabalho. Talvez algum dia a história também faça justiça a você, embora eu duvide. Você não foi apenas uma pessoa acusada injustamente de espionagem, mas foi alguém que ousou desafiar certos costumes, o que é imperdoável. No entanto, bastaria uma página para resumir o que aconteceu. Tentaram traçar a origem de seu dinheiro e logo essa parte foi selada como secreta, porque chegaram à conclusão de que muitos homens em alta posição seriam comprometidos. Os antigos amantes, sem nenhuma exceção, todos negaram conhecê-la. Até mesmo o russo, pelo qual você estava apaixonada e disposta a ir até Vitel, mesmo que isso implicasse suspeitas e riscos, apareceu com um olho ainda vendado e leu em língua francesa seu texto de deposição, uma carta que foi lida no tribunal com o único objetivo de humilhá-la em público. As lojas onde você fazia compras foram colocadas sob suspeita e vários jornais fizeram questão de publicar seus débitos não pagos, apesar de você garantir o tempo todo que seus amigos haviam se arrependido dos presentes que lhe haviam dado e subitamente desapareceram sem saudar nada. Os juízes foram obrigados a escutar de Bouchardon frases do tipo: na guerra dos sexos, todos os homens, por mais peritos que sejam em muitas artes, são sempre facilmente derrotados. E conseguiu fazer com que outras pérolas fossem ouvidas, como, em uma guerra, o simples contato com um cidadão de um país inimigo já é suspeito e condenável. Escrevi para o consulado holandês pedindo que me enviassem algumas roupas que haviam sido deixadas em Haia, de modo que pudesse se apresentar dignamente diante do tribunal. Mas, para minha surpresa, apesar dos artigos que saíam com certa frequência nos jornais de sua pátria, o governo do Reino da Holanda só foi notificado do julgamento no dia em que o mesmo começou. De qualquer maneira, em nada teriam ajudado. Temiam que isso afetasse a neutralidade do país. Quando a vi entrando no tribunal, em 24 de julho, estava com os cabelos desalinhados, a roupa descolorida, mas com a cabeça erguida e o passo firme, como se tivesse aceitado seu destino, recusando a humilhação pública que queriam lhe impor. Havia entendido que a batalha chegara ao fim e só lhe restava partir com dignidade. Dias antes, o marechal Pétain mandara executar um sem número de soldados acusados de traição porque haviam se recusado a um ataque frontal contra as metralhadoras alemãs. Os franceses viram na sua postura diante dos juízes uma maneira de desafiar as mortes e... Basta! Não adianta ficar pensando sobre algo que tenho certeza me perseguirá pelo resto de minha vida. Eu lamentarei sua partida, esconderei minha vergonha por ter errado em algum ponto obscuro ou por pensar que a justiça de guerra é a mesma dos tempos de paz. Carregarei essa cruz comigo, mas para tentar curar qualquer ferida é preciso parar de coçar o lugar infectado. Entretanto, seus acusadores carregarão cruzes muito mais pesadas. Embora hoje riam e se cumprimentem entre eles, virá o dia em que toda essa farsa será desmascarada. Mesmo que isso não ocorra,
Eles sabem que condenaram alguém inocente porque precisavam distrair o povo, da mesma maneira que nossa revolução, antes de trazer a igualdade, a fraternidade e a liberdade, precisou colocar a guilhotina em praça pública para entreter com sangue aqueles para os quais ainda faltava pão. Eles amarraram um problema no outro, achando que terminariam encontrando uma solução. Mas o que fizeram foi criar uma pesada corrente de aço indestrutível, corrente essa que terão que arrastar pela vida inteira. Existe um mito grego que sempre me fascinou e que, penso, resume sua história. Era uma vez uma linda princesa, admirada e temida por todos porque parecia ser independente demais. Seu nome era Psique. Desesperado porque ia terminar com uma filha solteira, seu pai recorreu ao deus Apolo, que decidiu resolver o problema. Ela devia ficar só, vestida de luto no alto de uma montanha. Antes do amanhecer, uma serpente viria para casar-se com ela. Curioso porque, na sua foto mais famosa, você está com esta serpente na cabeça. Mas voltemos ao mito. O pai fez o que Apolo mandara e para o alto da montanha ela foi enviada. Apavorada, morrendo de frio, acabou por dormir, certa de que iria morrer. Entretanto, no dia seguinte, despertou em um lindo palácio, convertida em rainha. Toda a noite encontrava-se com seu marido, mas ele exigia que obedecesse a uma única condição: confiar totalmente nele e jamais ver seu rosto. Depois de alguns meses juntos, ela estava apaixonada por ele, cujo nome era Eros. Adorava as conversas, tinha imenso prazer em fazer amor e era tratada com todo o respeito que merecia. Ao mesmo tempo, temia estar casada com uma serpente horrível. Certo dia, não conseguindo mais controlar sua curiosidade, esperou que o marido dormisse, moveu delicadamente o lençol e com a luz de uma vela pôde ver o rosto de um homem de incrível beleza. Mas a luz o despertou, e entendendo que sua mulher não tinha sido capaz de ser fiel ao seu único pedido, Eros desapareceu. Cada vez que me lembro desse mito, me pergunto, jamais poderemos ver o verdadeiro rosto do amor? E entendo o que os gregos queriam dizer com isso. O amor é um ato de fé em outra pessoa, e seu rosto deve estar sempre coberto pelo mistério. Cada momento deve ser vivido com sentimento e emoção, porque se tratamos de decifrá-lo e de entendê-lo, a magia desaparece. Seguimos seus caminhos tortuosos e luminosos, nos deixamos ir ao mais alto da terra ou ao mais profundo dos mares, mas confiamos na mão que nos conduz. Se não nos deixamos assustar, despertaremos sempre em um palácio. Se tememos os passos que serão exigidos pelo amor e queremos que nos revele tudo, o resultado é que não conseguiremos mais nada. E penso, minha adorada Mata-Hari, que esse foi o seu erro. Depois de anos na montanha gelada, terminou por descrer totalmente do amor e resolveu transformá-lo em seu servo. O amor não obedece a ninguém e trai apenas aqueles que tentam decifrar seu mistério. Hoje você é prisioneira do povo francês e, assim que o sol se levantar, estará livre. Seus acusadores continuarão precisando empurrar, com cada vez mais força, os grilhões que eles forjaram para justificar sua morte e que terminaram por agarrar-se aos seus pés. Os gregos têm uma palavra cheia de significados contraditórios, metanoia. Às vezes quer dizer arrependimento, contrição, confissão dos pecados, promessa de não repetir o que fizemos errado. Por outras vezes, significa ir além do que sabemos, estar frente a frente com o desconhecido, sem lembrança ou memória, sem entender como será dado o próximo passo. Estamos presos à nossa vida, ao nosso passado, às leis daquilo que consideramos certo ou errado, e de repente, tudo muda. Caminhamos sem medo pelas ruas
e cumprimentamos nossos vizinhos, mas momentos depois eles não são mais nossos vizinhos. Colocaram cercas e arames de modo a não podermos mais ver as coisas como eram antes. Assim será comigo, com os alemães, mas sobretudo com os homens que resolveram achar mais fácil deixar morrer uma inocente do que reconhecer os próprios erros. Pena que o que acontece hoje já aconteceu ontem e tornará a acontecer amanhã. E assim continuará a acontecer até o final dos tempos, ou até que o homem descubra que ele não é apenas o que pensa, mas principalmente é aquilo que sente. O corpo cansa com facilidade, mas o espírito está sempre livre e nos ajudará a sair um dia desta roda infernal de repetir os mesmos erros a cada geração. Embora os pensamentos sempre permaneçam os mesmos, existe algo que é mais forte do que eles, e isto se chama amor. Porque quando amamos de verdade, conhecemos melhor os outros e a nós mesmos. Já não precisamos de palavras, documentos, atas, depoimentos, acusações e defesas. Precisamos apenas daquilo que diz o Eclesiastes. No lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão havia ainda mais impiedade. Mas Deus julgará a todos, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Que assim seja. Vá com Deus, minha amada. Epílogo. No dia 19 de outubro, 4 dias depois da execução de Mata Hari, seu principal acusador, o inspetor Ladu, foi acusado de espionagem para os alemães e encarcerado. Apesar de alegar inocência, foi insistentemente questionado pelos serviços de contra-espionagem prestados aos franceses, embora a censura governamental, legalizada durante o período do conflito, tenha impedido que o fato vazasse para os jornais. Alegou em sua defesa que as informações tinham sido plantadas pelo inimigo. Não é minha culpa que meu trabalho terminou me deixando exposto a todo e qualquer tipo de intriga, enquanto os alemães coletavam dados que eram fundamentais para a invasão do país. Em 1919, um ano depois do final da guerra, Ladu acabou sendo solto, mas sua reputação de agente duplo o acompanhou até o túmulo. O corpo de Mata Hari foi enterrado em uma cova rasa, jamais localizada. Segundo os costumes da época, sua cabeça foi decepada e entregue aos representantes do governo. Durante anos ficou guardada no Museu de Anatomia, na Rue de Saint-Père, em Paris, até que não se sabe exatamente em qual data desapareceu da instituição. Os responsáveis deram falta apenas no ano 2000, embora se acredite que a cabeça de Mata Hari tenha sido roubada muito antes. Em 1947, o promotor André Mornay, a esta altura publicamente denunciado como um dos juristas que fundamentaram os processos para retirar as naturalizações apressadas dos judeus em 1940, e grande responsável pela condenação à morte daquela a quem afirmava ser a Salomé dos tempos modernos, cujo único objetivo é entregar aos alemães a cabeça dos nossos soldados, confidenciou ao jornalista e escritor Paulo Guimard que todo o processo foi baseado em deduções, extrapolações e suposições, concluindo com a frase: "Aqui entre nós, a evidência que tínhamos era tão insuficiente que não serviria nem sequer para castigar um gato." Nota do autor. Embora todos os fatos deste livro tenham acontecido, fui obrigado a criar alguns diálogos, fundir certas cenas, alterar a ordem de uns poucos eventos e eliminar tudo aquilo que julguei não ser relevante para a narrativa. Este livro não tem a menor intenção de ser uma biografia de Margareta Zelle. Para quem desejar conhecer melhor a história de Mata Hari, recomendo o excelente livro de Pat Shipman, Femme Fatale, Love, Lies and the Unknown Life of Mata Hari, HarperCollins, 2007. Philippe Collat, Mata Hari,
Sa véritable histoire, Plon, Paris, 2003. Colas é bisneto do Dr. Pierre Bouchardon, um dos personagens do livro, e teve acesso a material completamente inédito. Frédéric Guelton, Le Dossier Mata Hari, Revue Historique des Armées, número 247, 2007. Russell Warren Howell, Mournful Fate of Mata Hari, The Spy Who Wasn't Guilty. Smithsonian Institution, referência 422-4553, entre muitos outros artigos que utilizei para a pesquisa. O dossiê Mata Hari, escrito pelo Serviço de Inteligência Britânica, foi tornado público em 1999 e pode ser acessado na minha página web em sua íntegra ou comprado diretamente do The National Archives do Reino Unido, referência KV21. Quero agradecer ao meu advogado, Dr. Shelby de Pasquier, e seus associados, por esclarecimentos importantes sobre o julgamento. Anna von Planta, minha editora suíço-alemã, pela rigorosa revisão histórica, embora precisemos levar em conta que a personagem principal tinha uma tendência a fantasiar os fatos. Annie Cougion, amiga e escritora grega, pela ajuda nos diálogos e na costura da história. Este livro é dedicado a J. Audible hopes you have enjoyed this program.